Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será o Renascimento Cultural. Vamos analisar os princípios e os fundamentos do movimento renascentista. E então, preparados? Vamos lá! O movimento renascentista é um movimento que vai priorizar a relação de equilíbrio entre aquilo que é divino com aquilo que é profano, com aquilo que é humano. O equilíbrio entre a fé e a razão, o equilíbrio entre o sagrado e o profano, entre o divino e o humano. Esse movimento, ele é um dos componentes da transição feudal capitalista, porque ele também vai ser protagonizado pela ordem burguesa. A classe social burguesa percebeu a necessidade de harmonizar a relação entre fé e razão. Não vou deixar de ir na igreja, não vou deixar de celebrar, de orar na missa, não vou deixar de ter fé em Deus, mas quero ter o direito de interpretar, de analisar a natureza com os olhos da razão. Então, a Renascença, pessoal, ela é um movimento, em grande parte, sugerido e protagonizado pela burguesia, que vai, através do resgate dos valores da cultura clássica, criticar a percepção teocêntrica de universo. Ou seja, nem tanto sol, nem tanto mar. Não vou deixar de ser cristão, mas quero interpretar a natureza com os olhos da razão. Não vou deixar de ir na missa, mas quero ter o direito de cair na balada, tocar violão lá no barzinho e tal, encontrar com a galera. Quero ter o direito a curtir os momentos, os prazeres terrenos da vida. Então você tem uma burguesia, que é uma classe social nova na Europa, emergente, que é cristã, mas que, ao mesmo tempo, busca uma nova leitura de universo, uma nova leitura de mundo. E a raiz dessa leitura é a raiz clássica greco-romana. Por quê? Porque essa leitura racional, essa leitura hedonista, essa leitura que valoriza os prazeres terrenos, que valoriza a interpretação científica do universo, está lá na Grécia Antiga. Então, ao resgatar os valores da cultura clássica greco-romana, eu vou apresentar para a sociedade da Idade Moderna uma leitura que é crítica à percepção da Igreja. Não sou contra a doutrina cristã pregada pela Igreja, mas critico, sim, a percepção teocêntrica dessa Igreja que coloca a fé acima da razão. O que eu quero é fé com razão, numa relação de equilíbrio, e não a supremacia da fé sobre a razão. Que tal harmonizar? Que tal equilibrar? Então, o equilíbrio é a palavra-chave da Renascença, a harmonia. A harmonia entre aquilo que é sagrado com aquilo que é profano, aquilo que é divino com aquilo que é humano, a harmonia, o equilíbrio entre a fé e a razão. Bom senso, pessoal. Renascimento é um tema muito bacana, muito legal, porque nos invoca a relação deste equilíbrio tão necessário. A tolerância de pensamento passa por esse equilíbrio. Bom, eu tenho na Grécia Antiga a referência do antropocentrismo, o homem como centro do universo. Na Grécia Antiga, eu valorizo a espécie humana, de tal maneira que todos os deuses da Grécia Antiga, como nós vimos, são humanos, com qualidades e vícios humanos. Tamanha é a admiração do grego pela espécie humana. Então, o homem como centro. Centro do quê? Ele é o centro do círculo e ele é o centro do quadrado.
que são as formas geométricas ideais. O quadrado, aqui na leitura do Da Vinci, o quadrado é uma forma geométrica perfeita e representa um mundo terreno. E o círculo, segundo Da Vinci, representa a abóbada celeste. O círculo, a abóbada celeste, o quadrado, o mundo terreno e o homem como centro tanto deste planeta como do próprio universo da abóbada celeste. Então você tem uma leitura da Vinciana que coloca o homem como centro a partir de uma obra chamada Tratado de Arquitetura. É uma obra feita por um arquiteto romano chamado Vitrúvio. E você tem a obra do Vitrúvio sendo republicada. Nessa redescoberta dos valores clássicos grego-romanos, vamos republicar a obra do Vitrúvio. E chamaram Da Vinci para ele fazer a capa da obra. E ele colocou a capa como o homem enquanto centro do universo. Porque essa é a percepção dos gregos. O homem como a espécie por excelência. Muito bem, nós temos outras referências importantes. A razão como guia infalível para a obtenção da verdade. E a espécie humana é a única espécie dotada com essa virtude, a virtude do raciocínio. O homem como centro do universo e a razão como guia infalível para a obtenção da verdade. Razão essa que é um atributo exclusivo dessa espécie. Bom, na Grécia Antiga também nós temos a valorização dos prazeres terrenos. É esse prazer terreno, essa identidade com os prazeres do mundo que a burguesia também quer resgatar. No mundo medieval, o cidadão cristão, ele é envolvido no discurso do pecado original. A igreja medieval tem um discurso que reforça o homem como um ser pecador por natureza. Você, humano, já é pecador desde o momento em que você nasceu. Você já nasce com o pecado original incrustado na sua alma. Para se livrar desse pecado, é necessário que você faça uma expiação, que você leve uma vida de sacrifícios, uma vida de privações, uma vida de expiações, de sofrimento. Então, o discurso da igreja medieval, para fazer você expiar pelo pecado original que já está incrustadinho na sua alma. O discurso é o discurso do sofrimento. Você nasceu para sofrer. Seria mais ou menos isso. Isso no discurso medieval. Aí aparece o burguês, que é uma classe social nova, fala, não, que igreja, alto lá, stop salgadinho. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Eu nasci para ser feliz. Não vou deixar de ir na igreja, não vou deixar de ir na missa, mas quero ter sim o direito e a liberdade de curtir os prazeres terrenos, de curtir os prazeres da vida. Lá na Grécia Antiga, você tem Epicuro. Epicuro é um filósofo grego que afirmava no século IV a.C. que para você descobrir o caminho da felicidade, basta apenas 3 estratégias, 3 sugestões. A trilogia de Epicuro. Primeiramente, bons livros, boas leituras. Quer ser feliz, meu amigo? Leia, se instrua. O homem que lê, o homem letrado, é um homem que exerce maior influência sobre a sua sociedade. A leitura gera prazer, mas gera poder também. Então, um dos caminhos para a felicidade é a leitura. Instrua-se, tá? Segunda sugestão do Epicuro, além da boa leitura, as boas amizades. Ninguém nasceu para ser uma ilha. O próprio Aristóteles dizia, o homem é um ser social. O homem nasceu para se relacionar com seu semelhante. Ele não pode ficar enclausurado, ilhado. O homem é um ser social. Então, socialize-se, sociabilize-se. As boas amizades, elas vão trazer para você virtudes. Os bons amigos
ajudam no nosso crescimento pessoal. Devemos muito aos bons amigos. Então, boas leituras e boas amizades. E o terceiro elemento, a terceira sugestão, são as boas festas. Festeje a vida, meu amigo. A vida foi feita para ser festejada, celebrada. Então, essa leitura otimista de existência humana, isso vem com os gregos, isso vem com o hedonismo. O hedonismo de Epicuro é essa valorização dos prazeres terrenos. Então, o burguês da Idade Média fala, olha, igreja, é isso que eu quero. Eu não vou deixar de acreditar que eu nasci com pecado original. Tudo bem, eu sou pecador. Eu não vou deixar de ir na igreja, eu não vou deixar de ir na missa, eu não vou deixar de rezar. Mas por que eu não posso curtir os prazeres terrenos da vida? As boas leituras, as boas amizades, os bons encontros, as boas festas. Eu quero celebrar a vida. Então, é o burguês dizendo à igreja da necessidade do equilíbrio entre fé e razão, entre aquilo que é divino, a missa, a igreja, com aquilo que é profano, a roda de viola, o encontro com a galera na porta do shopping Del Rey, etc. Muito bem, pessoal. Você tem também, no contexto do resgate do Renascimento, o naturalismo. A natureza é um dom de Deus. Tudo bem, eu acredito que a natureza seja uma referência divina. Agora, eu quero compreender como funciona essa natureza. Essa natureza, ela pode ser um presente de Deus. De fato, tudo que está no mundo foi criado por Deus. Ótimo. Mas como funciona o mundo? Qual o caminho que eu posso desenvolver para compreender com a minha razão, com a minha lógica, a construção dessa natureza, o funcionamento dessa natureza? Então, nesse contexto, o naturalismo sugerido pela Renascença vai estimular o desenvolvimento do método científico. E o que é o método científico? Pessoal, o método científico nada mais é do que um tutorial, um passo a passo científico, racional, para você interpretar a natureza. Isso você aprende desde o sexto ano. A primeira aula da professora de ciências de vocês no sexto ano, com certeza foi método científico. Como interpretar o funcionamento da natureza com os olhos da razão. Primeiro passo, observe a natureza. Observar a natureza é o primeiro passo do método científico. Eu observo a natureza que me cerca, eu contemplo a natureza que está ao meu redor. Então, esse é o ato do filósofo, tá? Tudo isso vem com a filosofia, pessoal. Filósofo é aquele que observou a natureza ao seu redor, contemplou o universo que o cercava, e a partir dessa observação, a partir dessa contemplação, o que o filósofo vai formular? Segundo a Esther, vai formular uma hipótese. Por que os pássaros voam? Por que o céu é azul? Pessoal, eu parto da observação, eu observo a natureza, e a partir da observação eu formulo uma hipótese. Tá? Muito bem. O terceiro passo, depois de formular a hipótese, é coletar os dados. Eu coleto os dados. O quarto passo é a experimentação desses dados. Então, eu observei, eu formulei, eu coletei os dados, eu experimentei os dados, e depois, se após a experimentação dos dados, aquilo que eu formulei como hipótese for, enfim, comprovado, beleza. Aí a minha hipótese se transforma em quê? Tese. Então, esses são os passos, esse é o tutorial do método científico, e ele foi desenvolvido, pessoal, pelos renascentistas. Então, a Renascença, em muito, contribui para a leitura racionalista de universo,
que nós desenvolvemos. Leitura racionalista que, na verdade, deita todas as suas raízes aonde? Na Grécia Antiga. Toda essa leitura cientificista, racionalista, questionadora, formuladora de hipóteses, isso nasce com os filósofos da Grécia Antiga. Bom, então eu tenho alguns componentes que vão dar base para o movimento renascentista, e esses componentes são greco-romanos. Então, eu estou resgatando esses componentes para, através desses componentes, criticar a leitura teocêntrica de universo, ditada pela igreja medieval, sem deixar de ser cristão. Nenhum renascentista, pessoal, prega o ateísmo. Todos os renascentistas são cristãos, são cidadãos que valorizam o cristianismo, que vão à igreja, mas têm uma postura de crítica à leitura teocêntrica ditada pela igreja. Bom, uma referência que não é dos gregos, mas que, quer dizer, em parte vem dos gregos, mas ela é muito bem desenvolvida pelo próprio burguês, o burguês medieval, a referência do individualismo. O individualismo é uma leitura de existência que prega a valorização dos feitos heróicos, que prega a valorização da ação empreendedora. O individualismo, portanto, ele é uma forma do burguês criticar a sociedade de estamento, típica da Idade Média. Então, você tem na Idade Média, como nós já estudamos, a referência da origem de nascimento como determinante do seu status. Se você nascer filho de nobre, ótimo. Na Idade Média, você vai ter direito a cheque 5 estrelas, BMW na porta do castelo, viagens para Beto Carreiro Road, Disney Road. Ora, se você nascer filho de servo, azar o seu. Vai morrer servo. E não importa se você é bacana, se você é inteligente, se você tem talento, se você é bonitinha, nada disso importa. Numa sociedade de estamento, valoriza-se apenas a origem de nascimento, em detrimento dos seus valores, de suas capacidades, de seus talentos individuais. Aí aparece o burguês e fala, não, alto lá. Independente da minha situação social, independente da minha origem de nascimento, eu posso realizar feitos heróicos. Independente da minha origem de nascimento, eu posso empreender. Independente da minha origem de nascimento, eu posso comandar, eu posso dirigir. Então, não é a origem de nascimento que determina a capacidade do indivíduo de gerenciar, de dirigir, de comandar. Então, o individualismo é uma leitura formulada pela classe burguesa para criticar o modelo de sociedade estamental, que é um modelo de grupos que não tem mobilidade entre si. Então, é uma crítica muito bem feita pela burguesia em relação à sociedade de estamento, a valorização da sua capacidade empreendedora. O individualismo burguês nasceu 10, muito bacana, criticando a sociedade estamental, mas infelizmente essa leitura burguesa, ela atravessou a história e hoje essa leitura individualista é a base da nossa sociedade contemporânea. Hoje, nós temos um individualismo excessivo. É o cada um por si, Deus por todos e que vença o melhor. E não é para ser por aí, pessoal. A leitura do individualismo burguês, a Renascença, é uma leitura saudável, bacana, porque criticava o modelo de sociedade estamental. A leitura do individualismo hoje, pessoal, é uma leitura selvagem, é uma leitura predatória, tá? É o cada um por si e Deus por todos, como se isso fosse uma regra da natureza. Não é. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre os princípios e os fundamentos do renascimento cultural. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar o pioneirismo italiano. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.